me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I beat, I get a kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like. Treino combinado ou concorrente. Você já ouviu falar nesse tipo de treino? Não? Bom, você veio para o vídeo certo então, porque nesse vídeo eu vou explicar qual é a diferença de treino combinado para concorrente. Bom, sou Santiago Paes, PhD e personal trainer. Então, são duas das principais condições dos quais eu acredito que você vai se beneficiar com esse vídeo, porque eu, como nutricionista, também talvez esse vídeo não vai contextualizar tanto. Mas conhecimento liberta, não é? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou explicar para você a diferença entre treino combinado e concorrente. Quando nós estamos falando de treino combinado, a literatura chama o quê? Define treino combinado como um treino que associa um treino de musculação, que a gente chama de treino resistido ou treinamento de força, junto com um treinamento predominantemente aeróbio, o cardio, vamos colocar assim. Quando esses dois são unidos e de uma maneira que o cardio não interfere na musculação, isso se chama treino combinado. E qual é a importância desse tipo de treino? A importância é que você crie adaptações muito específicas e positivas desse exercício aeróbio, como por exemplo, a melhora da pressão arterial, melhora da capacidade de queima de gordura, aumento do gasto calórico, redução do percentual de gordura, melhora da vasodilatação que chega até o músculo, né, o vaso aumentando para que haja maior quantidade de sangue na musculatura, melhora da densidade mitocondrial. O que é mitocôndria? Mitocôndria é uma partícula, né, uma organela na célula que faz a respiração dessa célula e usa o oxigênio para queimar outros substratos, como a glicose e o ácido graxo da gordura. Então ela queima gordura, ela queima carboidrato, então muito importante. Quanto mais mitocôndria você tem, maior a sua capacidade metabólica e o que a gente chama de VO2, que é a capacidade que você tem de pegar esse oxigênio, jogar no sangue e extrair esse sangue no músculo. Quanto maior a capacidade aeróbia, maior o VO2 do indivíduo. Então, quando você une tanto o exercício aeróbico quanto também o exercício de musculação, treinamento neuromuscular, ou treinamento para hipertrofia, ou resistência muscular, ou treinamento para ganho de força, a depender da intensidade da carga que você coloca, quando um não interfere o outro, isso se chama combinado. E essa é uma das melhores combinações para estar melhorando o teu metabolismo, melhorando também as estruturas, tanto para ganho de massa muscular, quanto também as questões que vão estar melhorando aí a circulação, a capacidade do coração bombear esse sangue, reduzir esses batimentos cardíacos, isso é muito importante. Então isso tudo é considerado treinamento combinado. Então eu preciso entender qual é a capacidade aeróbia do meu aluno, qual é a aptidão que ele tem e qual é a aptidão que ele tem também neuromuscular, quanto de volume de treino ele suporta por semana. O que é o volume de treino? O volume de treino é considerada a variável mais importante para o ganho de massa muscular, que multiplica o número de séries, número de repetições, a intensidade da carga que você está suportando em cada exercício e o tempo sob tensão, a cadência, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica, fase ascendente e descendente do movimento. Então, juntando isso, é o que a literatura chama de volume total de treino semanal. E isso é muito importante, por quê? Porque é como se fosse o 100% do seu aluno, é 100% que você consegue suportar na academia, na musculação, para cada grupo muscular que você treina. E isso é muito bacana, por quê? Porque você precisa entender isso para associar também com o cardio. Quanto de cardio eu consigo suportar por semana? Então, se você faz 30 minutinhos de cardio todo dia na semana e treina 6 vezes a semana, significa o quê? Significa que você consegue suportar um volume de treino no cardio em moderada intensidade, né? Uma intensidade no qual você consegue fazer o teu cardio conversando com alguém, isso é bem legal. Então você tem uma capacidade de volume de treino de mais ou menos aí 3 horas de giro nesse exercício cardio. Então, pensando nisso e pensando na sua capacidade, juntando os dois, isso pode ser considerado um treinamento combinado. E é legal porque existem algumas evidências, por mais que as pessoas acreditem que o cardio é sempre ao final da musculação, não, você pode fazer esse cardio antes da musculação. O que vai interferir nisso é o quanto esse cardio vai exigir de gasto calórico, o quanto esse cardio vai exigir do consumo de glicogênio muscular, que é a energia do próprio músculo,
tá? Se for muito grande essa utilização, aí a gente pode estar pensando que esse combinado vai se tornar concorrente. Ih, Santiago, agora eu acho que eu tô entendendo, né? Outra coisa também que interfere antes da gente falar do concorrente é o que a gente chama de fadiga residual. O que que é fadiga residual? É quando você, por não ter tanta capacidade aeróbia, vai excedendo um pouquinho desse volume e fica muito mais cansado. Uma fadiga ali em função da redução da capacidade de se fazer aquele exercício. Por quê? Porque aquela carga está muito alta. Se você consegue suportar umas 3 horas semanais de exercício aeróbio e faz 1 hora num único dia, pode ser que essa fadiga, esse cansaço antes da musculação pode interferir sim no treino de musculação, especialmente se nesse dia você fizer treino de perna, porque a gente sabe que a utilização desse glicogênio muscular, ele está diretamente associado a qual músculo está sendo treinado no dia, e isso pode interferir sim. Mas conhecendo isso, a gente consegue identificar talvez o quanto de cardio antes da musculação não vai interferir na musculação subsequente. E isso é muito legal. Por quê? Porque quando você encontra um exemplo que não faz tanto sentido para dizer que o aeróbio não pode ser feito antes da musculação, você tem que questionar. Se fosse assim, ninguém poderia ir caminhando para academia. Todo mundo ia ter que ir de Uber para academia. Por quê? Não posso fazer um aeróbio, não posso fazer uma caminhada, não posso gastar muita energia de membro inferior, porque senão não tem energia para estar fazendo a musculação. Meu querido, não é assim. Não vai acontecer isso. Então, assim, se isso não tá fazendo sentido, alguma coisa tem que ser levada em consideração. Então, na ciência do treinamento, a gente ajusta isso. Mas é muito mais fácil as pessoas dizerem o quê? Não, se o seu objetivo é ganho de massa muscular, você tem que priorizar a musculação e o que sobrar aí entra de lucro. Não, não é assim. Eu preciso identificar também o quanto de exercício aeróbio eu consigo suportar. Porque por mais que eu treine na musculação, faça lá o seu treino com 16 séries, 20 séries por grupamento muscular naquele dia, e depois eu faça um cardio, por mais que seja uma intensidade mais baixa, mas faço 2 horas, 3 horas, eu vou precisar de um tempo maior de recuperação. E provavelmente também eu vou ter um gasto calórico maior. E uma das principais vias associadas a catabolismo muscular, ou perda de massa muscular, é um déficit calórico muito grande sem a devida recuperação, principalmente a partir da alimentação. Então eu preciso entender todo esse contexto para justificar uma intervenção que vai me ajudar muito e esteja bem proporcional à minha capacidade de treino, tanto aeróbico quanto musculação. E aí, pensando nisso, se eu erro a mão, principalmente no cardio, porque as pessoas tendem a não ter o controle ou até mesmo não saber o que é VO2 máximo, ou seja, qual é a capacidade aeróbia do seu aluno. A gente sabe que VO2 máximo, por exemplo, para um indivíduo de 30 anos, que tem um VO2 de 55 ml de oxigênio por quilo por minuto, é considerado que esse indivíduo é como se fosse recreacionalmente treinado aerobiamente, vamos colocar assim. Então o VO2 dele é bom, ele tem um bom cardio, ele consegue suportar muito bem 30 minutos, 40 minutos, 1 hora de cardio que ele não fica tão cansado. Agora, se a gente tem um indivíduo com VO2 mais baixo, ou seja, muitas vezes também ele é ativo, ele faz muita musculação, mas ele não faz cardio. Então provavelmente a capacidade aeróbica dele está mais baixa. Dependendo do que ele fizer, ele vai ficar mais cansado nesse tipo de treino. Aí entra na jogada sim o que a gente chama de adaptação específica do treino. Então a gente tem princípios que a gente chama de princípios do treinamento, como a individualidade biológica e especificidade da tarefa que eu estou fazendo. Especificidade é essa que nos dá também adaptações específicas para aquilo, como é o caso da própria musculação, aumentando a intensidade e reduzindo também o número nos quais a gente pode estar fazendo de repetições em relação ao tempo de recuperação. A gente sabe que, por exemplo, 1 hora de musculação, de contração mesmo, a gente tem aproximadamente ali de 15 a 20 minutos. O restante desse tempo é o quê? Recuperação. Por isso que a gente fala que musculação é intermitente. A musculação, ela é uma modalidade no qual a intensidade é muito alta, mas que eu consiga recuperar, principalmente o que a gente chama de sistema fosfocreatina,
para que eu consiga manter essa contração, eu preciso de um tempo maior. E isso caracteriza o que a gente chama de modalidade intermitente. E quando a gente tem a concorrência, o treinamento concorrente, é quando a gente sabe que necessariamente o cardio vai estar prejudicando ou reduzindo a capacidade de força ou resistência da musculação. Isso é ruim? Não necessariamente. Depende. Modalidades como CrossFit, por exemplo, modalidades de ciclismo também de montanha, no qual muitas vezes a contração muscular e calcicidose, ela necessariamente pode estar reduzindo de fato aí a capacidade de contração. Isso é ruim? Não, o que a gente está precisando é entender o quanto uma coisa pode interferir na outra e dinamizar uma resposta melhor para que um não prejudique o outro. Então os estudos têm mostrado que você pode separar em 6 horas para atletas que fazem triatlo, por exemplo, uma modalidade a outra, principalmente quando ele faz o treino específico para natação e vai fazer o fortalecimento à tarde. Então 6 horas de um para outro pode ser interessante. Por quê? Porque provavelmente o atleta precisa de 2 refeições a cada 3 horas, com pelo menos 1 grama de carboidrato por quilo de massa corporal, para estar recuperando todo esse glicogênio muscular para depois chegar na musculação muito bem de glicogênio, que é o principal substrato, e fazer uma boa contração. Ou então você tem atletas de MMA, né, no qual precisam treinar a parte técnica da luta e depois fazer o fortalecimento da musculação. Então isso pode ser um fator tranquilo, ou até mesmo dividir durante a semana blocos de treinamento para que um não influencie negativamente o outro. Mas, de uma maneira geral, o treinamento concorrente é quando o cardio ele está excedendo, ele passa mais ou menos de 1 hora com uma intensidade acima de 70% da frequência cardíaca de reserva ou 70% do VO2 e tem um gasto calórico aumentado a ponto de competir com mais ou menos os 30% que você precisa ter no mínimo para fazer um trabalho de musculação. Esse vídeo foi um pouquinho técnico, né? Esse vídeo foi um pouquinho específico, não é verdade? Então, se você é personal trainer, eu convido você a conhecer minha plataforma de cursos, a Personal Play, e se capacitar conosco. Acho que vale muito a pena, fica o convite aí. Você que gosta de treinamento, coloca para mim nos comentários o que você achou desse vídeo, qual foi sua dúvida, que eu explico também. E também compartilhe esse vídeo para as pessoas, para que elas entendam mais da beleza e também das questões vinculadas ao treinamento, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo e até lá! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it funky like feet.